Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e as fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, nós, nesse dia, experimentamos da direção de Deus para a nossa caminhada de fé. Daquilo que Deus foi semeando no nosso coração durante todo esse dia de avivamento, em cada palavra, em cada pregação, em cada oração, em tudo aquilo que Deus mesmo quis e realizou durante esse dia. E agora, esse dia, ele é coroado com essa Eucaristia, especialmente com essa palavra da parte de Deus para nós. E a primeira coisa que vinha ao meu coração, ao me preparar para essa Santa Missa, é um chamado que Deus nos faz de uma maior intimidade com Ele. Essa intimidade que nos leva a conhecê-lo, não simplesmente intelectualmente. Não é um conhecimento intelectual, porque esse conhecimento pode se esvanecer. Mas é o conhecimento de uma experiência, de um contato, que transforma a nossa vida, que muda definitivamente a nossa existência e que nos vai fazendo perceber aquilo que antes nós não percebíamos, que vai fazendo nos tocar naquilo que antes nós nos sentíamos incapacitados a tocar. Essa intimidade, esse conhecimento, essa obra de Deus em nós e em nosso favor, ela vai se estabelecendo à medida que nós abrimos o nosso coração. Felipe, há tanto tempo eu estou com vocês e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê o Pai. A gente entende essa dimensão, é claro, o Evangelho é pós-pascal. Nós estamos aqui escutando um Evangelho muito mais trabalhado no Espírito, no sentido daquilo que o próprio João, durante tanto tempo, foi cultivando no coração, até colocar ali já de uma forma mais teológica os princípios básicos do Evangelho, não é? Os outros sinóticos escreveram simplesmente a narrativa de tudo que aconteceu, mas em João a gente já vai vendo essa visão de águia mais profunda. E João quer, a partir daquilo que ele descreve, levar-nos a essa dimensão, a esse entendimento. E os apóstolos, antes deles experimentarem o Espírito Santo, eles tinham dificuldade de compreensão, de entendimento, eles tinham dificuldade de perceberem aquilo que era a vontade de Deus a respeito deles. No entanto, que Jesus, nesses discursos finais, ele vai dizer, nós vamos começar a perceber nas próximas semanas, ele diz, eu preciso ir, porque se eu não for, não virá o Espírito Santo.
Não virá o defensor, não virá o paráclito prometido pelo Pai, porque é o paráclito, é o defensor, é o Espírito Santo que vos revelará toda a verdade, que vos capacitará no entendimento, que vos recordará tudo aquilo que eu fiz e ainda vos revelará as coisas futuras. Então nós que estamos aqui na Profecia do Avivamento, aqueles que estão rezando conosco, seja pela rádio ou pela internet, nós estamos sendo provocados por Deus, e aí temos o Espírito Santo para nos levar a essa capacitação, a esse entendimento de quem é Jesus, de como nós devemos nos relacionar com Ele, de como nós devemos viver essa vida unidos a Jesus, de comunhão, de conhecimento, de experiência. O conhecer na Bíblia diz geralmente de experiência. Filipe, há tanto tempo você está comigo, eu estou com vocês, e vocês não me conhecem, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aqui é uma revelação profunda da comunhão trinitária e de quem é Jesus. Ele está mostrando aqui que, aí a gente vai usar uma palavra teológica, até filosófica, que está no credo niceno-constantinopolitano. Jesus, o Filho, ele é consubstancial ao Pai, ele é da mesma substância do Pai, ele é Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, ele está aqui trazendo uma revelação profunda, que encontra com uma incapacidade de entendimento, mas que para nós hoje, nós temos uma graça ainda maior. Nós temos o Espírito Santo que nos revela toda essa verdade. Nós temos o Espírito Santo que nos conduz a esse passo ainda maior que nós temos que dar. O passo de uma busca mais intensa pelo Senhor, de uma intimidade maior, de uma abertura de coração para o entendimento daquela que é a vontade dEle, daquele que é o Senhor, daquilo que Ele revela para a nossa vida. Depois, Jesus continua: em verdade, eu vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Repita comigo: em verdade, eu vos digo. Mais uma vez, em verdade, eu vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu realizarei. Veja só, o Senhor diz a nós, nessa tarde de sábado: aqueles que acreditam em mim farão as minhas obras, e ainda farão as obras maiores do que as que eu fiz. Isso não ficou há 2000 anos atrás, isso é atualizado hoje. Eu não gosto mais de usar essa palavra atualizado, porque parece que está ultrapassado, né? Porque a gente atualiza o aplicativo porque tem coisas novas, né? Mas essa palavra, ela é presentificada hoje para nós. O Senhor quer fazer de nós homens e mulheres cheios de fé, que são capazes de realizar as obras que o Senhor fez. O desapego, a pobreza, a obediência, a submissão à vontade de Deus, ao Pai, a pureza, sem a qual ninguém verá a Deus. O Sermão da Montanha vai dizer somente, Jesus vai ensinar no Sermão da Montanha, somente os puros de coração verão a Deus. A pureza, a castidade, farão as obras que eu faço, serão capazes de ensinar, serão capazes de curar em meu nome, serão capazes de expulsar os demônios, serão capazes
de transformar os corações. Farão as obras que eu faço, mas farão ainda maiores do que as que eu fiz. Eu preciso dizer para você que quanto mais nós nos aproximarmos dos fins dos tempos difíceis, quanto mais o mistério da iniquidade crescer sobre a face da terra, como nós temos visto, e eu não divulgo o mistério da iniquidade, eu divulgo o mistério da equidade, eu divulgo o mistério da salvação, eu divulgo a boa nova da salvação. Como igreja que nós não somos propagandistas do mistério da iniquidade. Às vezes a gente cita uma situação que está acontecendo, uma realidade que tem sido muitas vezes vivida, mas o que nós proclamamos é Jesus Cristo, e Cristo crucificado e Cristo ressuscitado, porque se Ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: meu irmão, hoje o Senhor está dizendo a mim e a você, que se nós crermos nele, nós faremos as obras que ele fez. Nós faremos as obras que ele fez, e faremos ainda maiores, obras maiores, a que ele fez. E quanto mais crescer o mistério da iniquidade, mais crescerá o poder, a ação de milagres, de maravilhas, a força de Deus na igreja. Mas é preciso, balança a mão desse irmão, é preciso que os corações se abram, creiam em Jesus Cristo e façam essas obras no nome do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Balança a mão desse irmão. Deus escolheu você para este tempo, para os últimos tempos, e nos últimos tempos o Espírito Santo fará obras muito maiores do que aquelas dos primeiros tempos. E balança a mão desse irmão, e ele quer usar você, e ele vai fazer na sua vida, mas é preciso que você creia, é preciso que você creia, é preciso que você avance na fé, porque Deus quer usar de você. Balança a mão desse irmão e diga aleluia. Pode aplaudir essa obra que o Senhor realiza. Uma vez nós estávamos ainda lá na casa, lá naquela rodovia, Rez Pacheco. Eu vim pregar aqui, e geralmente eu gosto de ouvir os testemunhos antes de dar até o microfone para as pessoas, porque é muito sério isso na igreja. A gente não pode ficar dando testemunho que não tem comprovação, não é? A igreja é muito séria. Eu levo muito a sério o ministério de milagre, o ministério de cura. Precisa ter a comprovação, precisa ter o exame, precisa ter aquilo que os médicos comprovaram para a gente proclamar. E aí Deus havia me dado uma palavra de ciência uma vez que eu não sabia que era para esta região. Eu estava na missa do Clube da Evangelização e o Senhor me mostrava uma mulher, e Ele dizia: é uma mãe, ela está ajoelhada no quintal, ouvindo a missa pela rádio, e ela está com a foto do seu filho. O filho desta bondosa mãe sofreu um acidente de moto, ele está nas últimas no hospital, e o médico disse que por esses dias ele vai morrer. Mas diga para esta mãe que o filho dela não vai morrer, que amanhã, quando ela for visitá-lo, ele não estará morto, mas ele começará a dar os sinais do despertamento. Ele vai abrir os olhos, ele vai começar a se comunicar, ele vai começar a ter movimentos, e num breve tempo Deus devolverá este filho para essa mãe. E eu proclamei a palavra, mas não sabia que era para esta região. Aí estava lotado lá no nosso espaço onde nós nos reuníamos, e o pessoal assistindo. Então a pessoa quer dar um testemunho. Eu falei: meu Deus, mas eu não ouvi, eu não sei o que é. Eu tenho que saber se o caso foi comprovado pelos médicos. Eu não posso entregar. Mas insistiram até que eu entreguei. Aí a mãe veio. Quando ela começou a contar, eu lembrei. Porque a ciência ela era muito clara. Ela trazia muitos detalhes. E aí ela falou: eu estava com essa foto, meu filho tinha sofrido um acidente, o médico falou que ele ia morrer, ou naquela madrugada, ou no dia seguinte, mas eu estava ouvindo a missa pelo rádio, ajoelhada no quintal,
com a foto, apresentando a foto, e foi dito isso, isso e isso. E o meu filho está aqui, e o menino sobe no palco para dar o testemunho. O Senhor continua trabalhando da mesma forma hoje. E aconteceu exatamente, ela chegou no outro dia na UTI, o menino abriu os olhos, começou a se comunicar. Eu acho que foi no terceiro ou no quarto dia, ele já saiu da UTI depois, voltou para casa. Ficou com algumas sequelas, que ele teve um impacto muito grande no cérebro, mas ele estava lá, falando, conversando, tinha alguma dificuldade no caminhar, mas ali estava diante dos nossos olhos a comprovação daquilo que Jesus diz: aqueles que crerem em mim farão as minhas obras e as farão ainda maiores. Amém? Diga para quem está do seu lado: Deus quer usar de você. E aí nós olhamos para a primeira leitura. Olha que obra que Deus está fazendo pela vida de Paulo e Barnabé. Um avivamento. Quando eu lia a palavra, me preparando para a missa de hoje, eu falei, isso aqui é um avivamento. O Paulo foi lá pregar, toda a cidade foi escutá-lo. Toda a cidade foi impactada pela palavra de Deus. As pessoas foram atraídas àquele lugar, porque ali existia a presença de Deus. A palavra era pregada com intrepidez, o poder de Deus agia ali naquele lugar. Intimidade com o Senhor. Para nós vivermos um processo de capacitação para realizar as obras de Deus, para nos colocar a serviço de Deus. Paulo experimentou o Senhor, teve seu encontro pessoal com Jesus, recebeu a imposição das mãos de Ananias. Ananias orou e pediu sobre Paulo o Espírito Santo. Paulo foi batizado nas águas. Paulo ficou ali sendo tratado pelo Espírito Santo. Depois Paulo saiu em missão, agora ele está em Antioquia, e ali ele está pregando o Evangelho, e ali ele está declarando as maravilhas de Deus, e ali está acontecendo um avivamento, porque Paulo era alguém que andava com Deus, que andava com Jesus Cristo, que vivia um avivamento permanente, em estado permanente de avivamento. E aí ele ajuntou aquela multidão de pessoas, ele pregou o Evangelho, as pessoas aceitaram Jesus Cristo, e aqueles que eram fechados começaram a caluniar Paulo por causa do ciúme. Foram até as autoridades da cidade, foram até as pessoas ricas, as pessoas influentes, e eles eram judeus, eles eram religiosos, eles não eram dos pagãos. Mas a capacitação para as obras de Deus também é capacitação para suportar os sofrimentos. Diga para quem está do seu lado: o Espírito Santo nos capacita a suportar os sofrimentos, as dores, as exigências. Ele age com carismas, com sinais, com prodígios, mas ele não nos preserva da perseguição, da humilhação, das dores próprias do nosso chamado, mas ele aproveita as dores, os sofrimentos, as perseguições, as humilhações, para tratar o nosso caráter, para investir na nossa personalidade e para fundamentar de uma forma definitiva a nossa identidade. A identidade de quem nós somos. Nós não podemos perder de vista quem nós somos. Nós somos o povo eleito, a raça escolhida. Nós vamos ouvir isso na missa de amanhã, na segunda leitura. A raça escolhida, o povo eleito, a nação santa, o povo que Deus separou para Ele. Mas de uma maneira especial na profecia do avivamento, com toda a humildade, sabendo que nós somos uma gotinha em todo o oceano da igreja. Nós temos sido despertados exatamente para essa vivência de uma identidade muito concreta do nosso chamado, do avivamento da nossa vida. Existe uma identidade de avivamento que Deus tem nos confiado, que Deus tem nos proposto a que nós vivamos. E nós não podemos perder isso de vista.
E as provas, as dores, os sofrimentos são treinamentos, onde o Senhor vai nos tocando, onde o Senhor vai fazendo em nós a obra dele. Ele vai nos provando. Eu costumo dizer que na época dos reis, dos profetas, a unção era o óleo. Mas Jesus nos demonstra no Getsêmani que a unção é a da prensa, é a do sangue que sai pelos poros. E o Getsêmani era o lugar da prensa, era o lugar onde era fabricado o óleo, que muitas vezes foi usado para unção, muitas vezes foi usado para que as lamparinas ficassem acesas, produzidos ali no Getsêmani. Mas Jesus, ele experimenta a unção da obediência, a unção da identidade, a unção da missão, suando sangue. A unção em Jesus Cristo é o sangue derramado. Nós participamos dessa unção. Então, quando chegar uma perseguição, alguém fizer alguma crítica a você pela sua identidade, pela sua forma de viver o seu cristianismo, a sua vida de católico, mas a sua experiência carismática, quando alguém te perseguir, jogar pedra em você, fique tranquilo, receba e aceite, vai doer menos. É Deus trabalhando em você. E muitas vezes eu experimento isso concretamente na minha vida e no meu ministério. Muitas vezes Deus permite para que o balão não suba demais no orgulho e na vaidade, olhando para si mesmo, mas comece a olhar mais para Deus. Deus permite a gente cair, Deus permite a gente passar uma vergonha, Deus permite a gente ser perseguido, Deus permite a gente ser incompreendido, Deus permite a gente ser humilhado. Teve uma vez que eu fui humilhado publicamente. E foi a primeira vez que eu pensei, nunca mais eu pensei, mas foi a última e única vez que eu pensei em ir embora da Canção Nova. E eu estava decidido, eu fiz um projeto de saída, 3 anos. Em 3 anos eu vou sair da Canção Nova. Então vai ser assim, como eu estou demais na mídia, o primeiro ano eu vou continuar, o segundo eu vou começar a sumir, o terceiro eu desapareço. Plano humano, na minha cabeça, eu estava ali. Por quê? Eu não entendi nada daquilo que aconteceu. Não entendi nada, mas olha a providência divina. Era 2017. Era o encontro dos 50 anos da renovação carismática católica com o Papa, para celebrar o jubileu. E eu saí daqui com essa decisão no coração. E fui para peregrinação, tinha 5.000 carismáticos, 5.000 carismáticos queriam tirar foto comigo. Eu estava destruído por dentro, destruído, acabado. Eu ficava... Porque o Padre Jonas sempre nos ensinou, o problema é seu e a cara é dos outros. O problema estava ali, eu estava... não aguento isso. E aí eu fui para Assis, fui para Cássia, nós rezamos muito. Quando chegou em Assis eu precisava falar para alguém o que eu estava vivendo. E aí tinha um irmão comigo da comunidade na peregrinação, o Lúcio Domício. Eu falei, Lúcio, você viu a situação que eu vivi, é para você que eu vou falar. Então senta aqui. E eu falei, olha, vai ser assim, primeiro ano, segundo ano. Ele regalou o olho, eu falei, eu não quero que você fale nada, eu só preciso que você me escute. Não tente me convencer do contrário. Ele obedeceu, tá. E eu tinha me programado, eu era do Conselho Geral da Comunidade, para visitar os padres que estavam fora do país. Então eu tinha me programado para ir em Moçambique, tinha me programado para ir na França, para ir em Portugal, para ir na Terra Santa, onde estão os nossos irmãos padres, porque eu era responsável dos padres. Só que quando eu fui no economato da Canção Nova, não tinha dinheiro para comprar as passagens dentro da Europa. Só que eu já tinha comprado a passagem de volta 15 dias. Falei, meu Deus, eu estou com tanto trabalho lá no Brasil, ainda tenho que ficar 15 dias aqui sem poder visitar os padres. Mas tá bom, tudo é providência. E aí eu me lembro que eu falei assim, meu Deus, eu vou encontrar-me com o Ironi, vou perguntar para ele se ele vai ficar aqui mais alguns dias, chamá-lo para a gente fazer um retiro lá na casa da Beata Helena Guerra em Lucca. E também visitar a Santa Gema Galgani, que é uma das minhas santas de devoção. E o Ironi falou, nossa, eu vou ficar mais uns 4 dias aqui. Eu e o Ironi, o padre Dudu e um casal, fomos para Lucca. A madre geral da congregação da Beata Helena Guerra quis nos receber na casa.
e foi para lá. Então eu dormi aquela noite, a madre nos acolheu, tomamos café, celebramos a Eucaristia, depois fomos fazer o retiro. Mas o retiro começaria com ela andando conosco na casa, explicando toda a história da Beata Helena Guerra. E aí, nessa caminhada pela casa, aqui era a capela, foi onde Santa Gema Galgani fez a primeira comunhão dela. Aí subimos para o andar de cima, aonde estavam as obras que a Beata tinha feito. Fomos ao quarto da Beata, onde estava a cama onde ela morreu, com a foto, com todas as irmãs no entorno da cama. E aí tinha o lugar onde ela estudava, escrevia as cartas para o Papa Leão XIII, e onde ela escreveu os 72 livros que ela escreveu no período que ela viveu. Só que eu sou muito reparador, aí eu olhei assim, eu reparei que tinha um cano esquisito com formato de boca do lado da mesa, aonde a Beata ficava. Aí eu falei para a madre, o que é aquilo ali? Aí Deus começou a falar. Ela falou, aquilo ali é um caninho, porque Helena Guerra, nossa madre, ela viveu um processo muito difícil. Falei, foi. Aquele caninho ali era o cano onde ela se comunicava com as irmãs da cozinha, dizendo, eu estou com fome, eu estou com sede. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, as nossas próprias irmãs acusaram Helena Guerra de ter desviado dinheiro da congregação para publicar os 72 livros e ter deixado irmãs morrerem sem assistência no campo de missão. E o bispo deu 7 anos de silêncio obsequioso para Helena Guerra, e durante 7 anos ela não pôde ter contato com nenhuma irmã, ela não pôde ir na missa, ela ficou aqui neste quadrado, vivendo 7 anos de obediência. Aí eu falei, gente, eu com a besteirinha, estou querendo ir embora. Ah, não. Aí eu falei assim, Deus, aí eu até brinquei, né? Fala, Deus! E aí Deus falou assim, sabe qual é o seu problema, Padre Roger? É que você achava que você era santo, mas você não tem nada de santo. Porque o santo não tem amor próprio, e você está querendo ir embora da Canção Nova porque o seu amor próprio foi ferido. O santo não tem mais amor por si mesmo. Ele não fica preocupado com o que as pessoas pensam ou com o que as pessoas falam. Ele não fica preocupado se ele é agradável ou se ele é desagradável. O que o santo tem mais interesse é em agradar nosso Senhor. Helena Guerra ficou 7 anos em silêncio, até ser provado que ela não tinha feito nada, mas ela ficou obediente a Deus, amando as irmãs. E aí, ela vem aqui, que eu vou mostrar um negócio para vocês. E Helena Guerra era uma mulher muito cheia de dons, igual o Padre Gleidson. O Padre Gleidson tem alguns dons especiais. E aí ela pirografou 2 globos terrestres. E eu sou curioso, né? Aí estava lá, o globo terrestre, o primeiro, tinha o mapa Londres, 9 horas. Não sei aonde, as capitais, com horário. Aí do outro globo estava lá, Brasil, Rio de Janeiro, tal horário, São Paulo, tal horário, Salvador, tal horário. Falei, o que é esse negócio, essas horas aqui? Como ela não podia ir na missa e nem na capela do Santíssimo, era a hora que estava tendo missa nesses lugares, e ela entrava em comunhão eucarística na hora das missas, no mundo inteiro, para ela manter a alma dela unida a Jesus na Eucaristia. Eu falei, gente, por causa de uma besteirinha, de uma palavra, eu achando que eu era o cara, que vergonha que eu passei, eu achando que eu estava avançado em alguma coisa, e eu vi que eu era o pior dos pecadores da face da terra. Porque, meu irmão, deixar a cachaça, eu deixei há 29 anos atrás. Deixar a droga, eu deixei há 29 anos atrás. Deixar a prostituição, eu deixei há 29 anos atrás. Mas deixar o meu amor próprio, que muitas vezes quer, ao invés de ser criticado, que é o aplauso, isso é difícil. Por isso que às vezes a gente é perseguido, mas parece que depois, como é que é aquele ditado? Quanto mais reza, mais ação. Ai, coitadinho, oh meu Deus, bilhu. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Se entrares para o serviço do Senhor,
prepara a tua alma para a provação, pois serás provado, purificado, como ouro no cadinho da humilhação. Naquela hora Deus falou assim: olha, desculpa, eu vou falar, eu vou quebrar o decoro litúrgico, tá? Olha a bosta que você é. Olha, se achando que era alguma coisa. Aí voltei para o Brasil liberto. Quando cheguei em casa, tinha ganhado um presente. Deixaram um livro para mim em cima da minha cama, e o livro chamava-se Quero Ver a Deus. Um dia eu quis ler aquele livro. Na verdade, eu tinha desejado ler e ganhei o presente. Quando eu cheguei, eu falei: Deus, o Senhor está querendo falar comigo? Abri o livro. Caiu na história de Santa Teresa d'Ávila, porque o livro vai falar das moradas interiores, das 7 moradas. Mas quando eu abri o livro, caiu exatamente na história de quando Teresa de Ávila atingiu o matrimônio espiritual. E aí contava-se ali no livro que Teresa de Ávila saiu para refundar os Carmelos, e ela estava no auge da refundação. Veio uma ordem de Roma dizendo: Teresa tem que voltar para ser a madre superiora do Carmelo da Encarnação, de onde ela saiu para fundar o Carmelo de São José. No Carmelo da Encarnação devia ter umas 200 freiras. E por que Teresa d'Ávila saiu desse Carmelo? Porque as irmãs viviam como ricas. Cada irmã tinha uma empregada para trabalhar para elas. Elas não viviam a vida de oração como elas deveriam. Elas estavam totalmente fora daquela que era a graça que Deus queria. E Teresa bradou ali naquele Carmelo, falou: não é essa a vontade de Deus, e saiu e fundou um Carmelo simples, com um número menor de irmãs, para viver uma vida mais austera, mais radical, mais humilde e de mais oração. E ela teve que voltar para lá. Quando veio o enviado do Papa para introduzi-la no Carmelo e dar a ela a posse, quando ela chegou na porta do Carmelo da Encarnação, a porta estava fechada. E as freiras tudo lá dentro dizendo: ela aqui não, ela aqui não, aqui ela não entra. Não abriram a porta para ela entrar. Eles deram uma volta pelo Carmelo e viram que a janela do Carmelo da capela do Carmelo estava aberta. O padre pegou, jogou a madre pela janela, ela pulou dentro da capela, elas tiveram que abrir a porta. E aí entraram, aquela bagunça, aquele fuá, aquelas irmãs tudo louca. Aqui não, ela aqui de jeito nenhum. Ela é louca, essa mulher é uma doida. Aí, para encurtar o assunto, foram para a posse da Santa Teresa de Ávila. Ela tinha direito de sentar numa cátedra. Ao invés de sentar-se na cátedra, ela sentou do chão e disse para a irmã: traga a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Pegou a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Vou pegar aqui só para fazer um pouco para você entender. Ela pegou a imagem de Nossa Senhora do Carmo, colocou a imagem na cátedra, no lugar que era do direito dela, e as irmãs começaram a gritar: olha aí, ela é uma louca! Ela sentou no chão e falou, eu não vou sentar na sua, você não vai me ver, né? E falou assim para o delegado pontifício: a partir de hoje, quem é a priora do Carmelo da Encarnação é Nossa Senhora do Carmo. Eu só vou servir a ela. Durante 2 anos, ela foi obediente. E durante 2 anos, ela trabalhou incansavelmente por aquelas irmãs para que elas encontrassem Jesus. E durante 2 anos, Deus deu a capacidade para aquelas irmãs de enxergarem que elas estavam sendo conduzidas por uma santa. E no 2º ano, onde ela ficou no Carmelo, em obediência, porque ela estava no auge do avivamento do Carmelo. No 2º ano, quando veio de Roma a licença para ela sair do Carmelo da Encarnação e continuar o trabalho que ela estava fazendo, ela atingiu o matrimônio espiritual. Porque ela renunciou à vontade dela, ela fez a vontade de Deus, e ela, ao fazer a vontade de Deus e matar o seu amor próprio, doentio, porque a gente precisa ter um pouco de amor próprio, né?
Você precisa lavar os dentes. As mulheres precisam passar uma maquiagemzinha, ficar bonitinha, né? Um perfume, não vamos andar fedendo por aí, porque você é profeta agora, não é isso não. Esse amor próprio do cuidado, a gente ter, é aquela coisa doentia, tá? Ela atingiu o matrimônio espiritual. Ela chegou à 7ª morada. Porque ela não escolheu fazer a sua vontade. Olha para quem está do seu lado e fala: Deus tem um projeto para a sua vida. Mas é preciso ter a coragem de ouvir a voz de Jesus que diz: se você, meu filho, quiser vir em meu seguimento, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e segue-me. Diga mais uma vez para esse irmão: meu filho, assim diz o Senhor, se quiseres vir em meu seguimento, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz, vem e segue-me. E diga agora com a mão nessa pessoa: Senhor, traz a consciência desse irmão, esse chamado. Se ele crê, ele fará as obras que o Senhor fez, fará ainda maiores, mas elas virão com perseguição, com calúnias, com sofrimento, com cruzes, cruz de cada dia. Capacita a esse meu irmão a viver essa experiência a partir de hoje. Porque se ele aceitar o processo de Deus, se ele aceitar o seu processo, Senhor, ele vai viver uma vida extraordinariamente avivada. E vai viver o avivamento permanente, em estado de avivamento permanente. Porque essa é a vontade do Senhor. E ele vai entender cada sinal, cada passo, cada direção da parte do Senhor. Assim como os santos entenderam, assim como os apóstolos compreenderam, assim como Paulo compreendeu, chegou a hora, não é mais a hora de pregar aos judeus, chegou a hora de pregar aos pagãos. Porque é assim que o Senhor está me direcionando. Senhor, que o Senhor direcione esse irmão que está aqui do meu lado, que eu toco nele, que o Senhor direcione a missão, a mudança, aquilo que o Senhor tem para a vida dele, assim como direcionastes a Saulo, a Paulo, a Barnabé. Eu te peço, direciona. E eles, por fazerem a sua vontade, experimentaram a alegria, o transbordamento da alegria, experimentaram a unção do Espírito Santo. Eles ficaram cheios de alegria e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E é isso que estar na sua vontade faz com que cada um de nós experimente ficarmos cheios da sua alegria e cheios do Espírito Santo. Agora dá um sorriso para esse irmão e diga: é você que Deus escolheu. Se virá. Pode aplaudir a escolha aí do seu irmão. Fica um pouquinho de pé na presença do Senhor. Neste sábado, onde a Virgem Maria é a priora do avivamento, um dia eu fiz esse ato profético em Cachoeira Paulista. Eu sentei do lado da cátedra, nós fizemos um ato profético. Eu coloquei Nossa Senhora Aparecida, aqui está Nossa Senhora das Graças, e eu disse para ela: a senhora é a priora do avivamento do Brasil. Está confiada a senhora, porque eu não sei se você sabe da história, mas a princesa Isabel não pôde assumir o Brasil por causa de um golpe de Estado. E ela foi até Aparecida diante de todo aquele movimento que estava acontecendo, e ela mandou fazer com as joias que ela tinha a coroa que Nossa Senhora está coroada lá em Aparecida. E ela levou um bilhetinho e ela disse: mãe, eu sou apenas uma princesa da terra, a senhora é a rainha do céu.
possivelmente eu não serei aquela que vai sentar no trono para governar essa nação. Mas se eu não sentar, que a senhora governe o Brasil com a sua intercessão. A maior autoridade entregou nas mãos dela os cuidados da nossa nação. Diga comigo, pelas mãos de Nossa Senhora, virá o avivamento do Brasil, da nossa nação. Por isso hoje, diante da moção do Espírito e da revelação do Senhor para mim, para a minha vida, diante da escolha do Senhor, eu peço o auxílio da Virgem Maria, para que eu viva em estado permanente de avivamento, para que eu aproveite cada momento, os de glória e os de dor, os de perseguição e os de tranquilidade e de paz, mas que cada momento seja para a edificação da minha vida. Mãe, desde o início, a senhora recebeu uma notícia, que uma espada de dor te transpassaria a alma, e a senhora olhava para aquele menino, e sabia que o fim seria a cruz, mas aquela cruz seria a salvação da humanidade. Mãe, a senhora é a única mãe sobre a face da terra que teve o seu filho sabendo do destino dele. Todas as outras mães não sabem o que vai acontecer, mas a senhora desde o início viveu a experiência da morte de si mesma para a vontade de Deus, para estabelecer-se na vontade de Deus. E hoje eu uno a minha voz à voz da Senhora. Eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, a sua palavra. Eis aqui o servo, faz na minha vida segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Eu não quero a minha vontade, eu não quero os meus projetos, eu quero os projetos de Deus. Mesmo que eu sofra, mesmo que eu passe pelo cadinho da humilhação, mas eu não arredarei o pé, porque o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu para ser luz para as nações. Aleluia. O Senhor me escolheu para ser sinal nesta geração. Diga comigo, aleluia. O Senhor me escolheu para ser sinal nesta geração. Aleluia. Ser luz nessa geração. E custe o que custar, levante quem se levantar, eu permanecerei fiel até o fim. Estende as suas mãos na direção dessa pequena imagem que está ali na cátedra e consagra a sua vida, o avivamento da sua vida à Virgem Maria, aquela que é a mãe. Diga para ela, mãe, eu consagro agora cada passo que eu vou dar. Vai dizendo agora com as suas palavras, cada passo que eu vou dar, cada momento que eu vou viver, eu consagro esse chamado, esse chamamento do seu filho. Eu vou contar com a sua intercessão, eu vou contar com o seu colo nos dias difíceis, eu vou contar com o seu abraço, mãe, eu vou contar com o seu cuidado. Eu sei que a senhora, na hora que me ferirem, me machucarem, a senhora virá cuidar de cada uma das feridas, a senhora virá cuidar de cada uma das feridas. Eu sei, por isso que eu estou me consagrando agora. Eu quero ficar guardado dentro do seu imaculado coração, eu quero guardar o meu sacerdócio, eu quero guardar o meu ministério, eu quero guardar o meu profetismo, eu quero guardar esse chamado para o avivamento nesse coração que nunca deixou de ser avivado por ter sido transpassado pela espada de dor, por ter aceitado a vontade de Deus. Eu quero dizer com a senhora, nessa consagração que eu faço da minha vida, a senhora, ó esposa mística do Espírito Santo, eis aqui o servo do Senhor. Como a senhora, eu estou dizendo agora, a minha resposta a Deus, eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim, segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Eu vou aceitar a sua vontade, mesmo que ela seja exigente, e eu não vou retroceder. Eu não vou retroceder. Ergue os seus braços e diga comigo, a vossa proteção
Recorremos, Santa Mãe de Deus. Recorremos, Santa Mãe de Não Deus. desprezeis as nossas súplicas Não desprezeis as nossas em nossas necessidades, necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Mas livrai-nos de todos Ó os Virgem gloriosa e bendita. Amém. Pode aplaudir a Virgem Maria, a priora do avivamento. Vamos cantar a nossa mãe. Pega seus braços. Aplauda, aplauda a Virgem Maria. Aplauda, aplauda. Nossa mãe. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Canta pra ela, vai. Posso sentir teu perfume. Está aqui, Mãe do meu Senhor. Canta pra ela, vai. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Diga pra ela, vem ficar perto de mim, vai. Vem ficar perto de mim. Erga os seus braços, cheiro de rosas, vai. Cheiro de rosas neste lugar. Maria aqui está. E o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas neste lugar. A rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Cheiro de rosas, vamos, cheiro de rosas neste lugar.